Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Deus abençoe e ilumine a todos nós. Nesse dia 9 de novembro, o dia da dedicação da Basílica de Latrão, Catedral de Roma. A Basílica Lateranense, Catedral da Igreja de Roma, construída por Constantino no tempo do Papa Silvestre I, 314 a 335, é considerada a mãe de todas as igrejas. O aniversário de sua dedicação, celebrando originalmente só em Roma, comemora-se em todas as comunidades de rito romano. E o Evangelho de João, tirado de capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua causa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazendo memória. A igreja tem 4 basílicas maiores no mundo. Todas estão em Roma. A Basílica de São João Lateranense, a Basílica de São Pedro, a Basílica de Nossa Senhora Santa Maria Maior e a Basílica de São Paulo fora dos muros. Todas as outras basílicas são basílicas menores. Essas são basílicas maiores, atribuídas a essas 4 pessoas importantíssimas na história do cristianismo e da igreja. E o evangelho que nós temos no dia de hoje, nesse dia que nós celebramos a dedicação da Catedral de Roma, a gente se depara com Jesus no momento da Páscoa dos judeus. E aí a gente lembra que o Evangelho de João fala da Páscoa de Jesus e da Páscoa dos judeus. Jesus está próximo à Páscoa dos judeus, que é a memória da saída do Egito em direção à Terra Prometida. Era isso que os judeus celebravam. Então, perto da Páscoa dos judeus, Jesus vai ao templo. Ao chegar no templo, a subir para Jerusalém e chegar no templo, Jesus entra numa área grande onde o povo ficava e ali era uma região do templo, um espaço do templo para o comércio. Por quê? Porque as pessoas tinham que fazer uma oferta. E como era complicado você fazer viagens longas, trazendo um boi, trazendo uma ovelha, o pessoal trazia dinheiro, comprava o animal ali, porque não podia ofertar um animal machucado, nem com osso quebrado, machucado, tinha que ser plena saúde, sem nenhum osso quebrado. Então, para não correr o risco de, numa viagem longa, você traz um boi, machuca o boi, você perdeu a sua oferta. E aí o pessoal ia para a Páscoa dos judeus, comprava os animais e fazia a sua oferenda. Ele fala de bois, ovelhas e pombas, e fala também de cambistas. Então o que nós temos? Bois e ovelhas são ofertas de gente rica, quem pode comprar, e pombas é oferta de gente pobre. E por que dos cambistas? Porque no templo não se podia receber a moeda romana. O comércio era feito com dinheiro romano, porque tinha a inscrição de César, a face de César, e então tinha que ter os cambistas que pegavam o dinheiro impuro, que era de romano, e convertia na moeda oficial do templo. Então as pessoas poderiam colocar. E Jesus tem uma atitude de violência diante disso. Jesus perde a paciência. E aí arruma um chicote, expulsa todo mundo, expulsa os vendedores de animais, os bois, as ovelhas, as pombas, joga a moeda dos cambistas no chão. É um ato de violência de Jesus. É claro que a gente tem que considerar que a área lá é muito grande. Jesus fez isso num determinado lugar, num canto lá.
Mas havia uma torre de guarda, e essa torre de guarda observava tudo, e possivelmente os guardas observaram a atitude de Jesus, porque dali começa a perseguição para poder condenar Jesus à morte. O ato final de que Jesus vai ser condenado à morte é a atitude dele dentro do templo, de expulsar os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas. Jesus dá uma atenção especial aos vendedores de pombas. Não faça da minha casa, saia daqui, não faça da minha casa uma casa de comércio. Quer dizer, não use o lugar de Deus para ganhar dinheiro, para fazer comércio. E aí, o que nós temos? Jesus dá porque as pombas são ofertas de gente pobre, a exploração do pobre, exploração de quem tem pouco. Então Jesus tem essa atitude dentro do templo que diante de uma torre de guarda possivelmente foi observado e ali começa a ser marcado para morrer, porque eles não aceitavam confusão no templo, não aceitavam situações constrangedoras dentro do templo, porque o templo tinha que ser mantido na Páscoa para poder garantir a estrutura religiosa e financeira, comercial e econômica da época. Diante da atitude de Jesus, os discípulos fazem memória daquilo que a Bíblia diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Então Jesus é um homem que zela pela casa de Deus. E esse zelo pela casa de Deus vai consumindo ele, vai sugando ele, vai tomando conta dele. Depois aparecem os judeus. Que sinais você faz para poder agir desse modo? Quem é você para poder expulsar aqui a gente? E Jesus diz: destrói esse templo e eu o construo em 3 dias. Viu? E aí vem a explicação. Ele não está falando da estrutura física, civil, de construção, de arquitetura. Ele está falando do templo do seu corpo. Porque com a ressurreição de Jesus, não é um lugar específico que nós prestamos culto. Não é mais um lugar fixo, um templo de Jerusalém, que é o único lugar que se pode rezar. Agora o corpo de Jesus, o templo de Jesus, o corpo de Jesus se faz presente em toda a celebração eucarística. Seja lá dentro da igreja, seja lá debaixo de uma árvore, seja lá numa casa. Aonde se celebra a Eucaristia, o templo do corpo de Jesus se faz presente no pão e no vinho consagrados. Por isso nós temos essa referência, essas coisas importantes que o Evangelho vai dizendo. É lamentável porque nós vivemos ainda numa igreja de muito comércio. Viu? E a situação econômica da igreja sempre foi uma grande angústia, um grande sofrimento. Viu? A situação e manutenção de igreja sempre foi uma coisa que incomoda, uma coisa que não nos faz bem, uma coisa que nos prejudica, uma coisa que não é por aí. Mas cabe a cada um de nós, cabe no exercício da fé, cabe no mundo da oração, cabe nas reflexões do dia a dia da vida, lembrar que nós somos alimentados pelo corpo e sangue de Jesus, ressuscitado 3 dias depois, e isso é o nosso referencial de oração. E é claro também que o Evangelho vai sendo muito preciso. Jesus diz: esse templo não tem valor nenhum, porque o templo é destruído no ano 70. No ano 70, Roma invade Jerusalém é destruída, e o templo e o sinédrio também são destruídos no ano 70. E Jesus permanece no pão eucarístico até os dias de hoje. E aí eles terminam o Evangelho e falam assim: olha, Jesus foi contra o comércio dentro da igreja. Jesus, questionado que sinais que ele faria para poder agir assim, ele diz: destrói isso aqui que eu apresento um novo templo para vocês em 3 dias, que é o pão eucarístico, que é a Eucaristia, que é o corpo ressuscitado de Jesus. Os discípulos fazem o seu processo de reconhecimento, lembrando que Jesus é alguém que zela pela casa do Pai, e depois da ressurreição eles creem, viu? Eles acreditam em Jesus e acreditam na sua palavra. Começa toda essa experiência de fé, de maturidade, de dedicação, esse processo de rejeição a uma religião e a um contexto religioso comercial que vive na base da troca e do lucro, para uma religião do zelo e uma religião do corpo de Jesus que alimenta todos nós. Então são referenciais de igreja diferente. Apesar que a gente passa a maior parte da nossa vida na igreja pensando em dinheiro, pensando em pagar conta, pensando em arrecadar fundos, pensando em sobreviver,
porque a igreja vive de ofertas e dízimo. Seria bom se a gente tivesse uma outra fonte de renda, que a gente não precisaria disso. Seria uma bênção a gente ter uma fonte de renda que a gente não teria necessidade de ficar se preocupando com isso, que a gente se mantinha, tocava a vida para frente, mas lamentavelmente é a nossa estrutura. A gente vive em função da generosidade, da doação, do dízimo e da oferta das pessoas e dos fiéis que vêm rezar. Por isso peçamos a Deus que abençoe a todos nós, nos dê sabedoria e paz, para que a gente tenha consciência do zelo que a gente precisa ter pela Igreja de Deus e que a gente seja sempre alimentado pelo templo, que é o corpo de Jesus, oferecido na Eucaristia, e que essas experiências nos façam acreditar na palavra de Jesus e na ressurreição. Um abraço e até mais.